7, no versículo 3. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai, e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir o caminho do Senhor. Aleluia, até aqui. E eu fiquei lendo, meditando, desde o capítulo 16, que vai falar do pai de Josafá, que era o rei Asa. Ele governou, ele praticou algumas boas obras também, mas no final do seu reinado, o rei Asa, ele acabou se deixando levar pelo seu próprio conhecimento, irmãos. E a pior coisa que tem é a gente achar que a gente sabe mais do que esse Senhor, que o ser humano vai ser mais nosso amigo do que o nosso Senhor. Porque ele, com medo o reino de Israel, ele já estava dividido entre as tribos do norte, que era Israel, e a tribo do sul, que era Judá, e uma parte da tribo de Benjamim. Então ele ficou com medo do rei que estava governando o norte de Israel e se aliançou com o rei da Síria. E aí, em vez de buscar o Senhor, de recorrer ao Senhor, ele foi recorrer ao homem. E é terrível, irmão, porque o homem ele não tem nada para nos oferecer. O homem, se não for um homem de Deus, se não for uma pessoa que está ali, ligada com o Senhor, ele não pode te oferecer nada. O homem não pode te dar garantia nenhuma. A nossa confiança, ela tem que estar no nosso Senhor. E no final da vida do rei Asa também, ele foi acometido de uma enfermidade. Em vez de recorrer ao Senhor, ele foi recorrer aos médicos. Irmãos, é claro, a gente tem que ir ao médico, mas primeiramente, quem é o nosso socorro bem presente no dia da angústia? Aleluia. Quem é aquele que é o autor e consumador da sua fé? E muitas das vezes a gente vem trilhando um caminho de obediência, mas chega uma hora que a gente deixa o nosso ego, a nossa vaidade subir a nossa cabeça. A gente não pode, irmãos, como foi ministrado aqui pela irmã Lucinha, sem esse Senhor, a gente não pode fazer nada. Até a unção que o Senhor nos dá, se Ele quiser, Ele tira. Aleluia. Saul era rei, mas Deus retirou dele o reinado. E ali o rei Josafá, ele começou a andar nos primeiros caminhos do seu pai, que era obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. E eu achei lindo, irmãos, porque mesmo ele sendo rei, o que ele fez? Ele fortaleceu o exército, mas primeiramente o que esse homem foi fazer? Ele pegou no versículo 8, vai dizer que, no 9, eles levaram consigo cópia dos livros da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Aquele homem, ele não estava preocupado só em fortificar o exército, ele não estava preocupado só com as riquezas, ele estava preocupado com o povo de Deus, com ensinar aquele povo que, como a pastora já ministrou aqui, rebelde. Qualquer coisinha o povo já estava adorando outros deuses, qualquer coisinha o povo esquecia dos feitos do Senhor, mas ele mesmo foi às cidades ensinar o povo. Irmãos, e se você tem a oportunidade de ensinar pessoas, se o Senhor tem colocado pessoas do teu lado para você ministrar a palavra, não tenha medo, tenha sensibilidade. Às vezes a pessoa está do teu lado sedenta, precisando de uma oração, precisando de um abraço. Às vezes a gente não é eloquente para falar, mas o pouquinho que você sabe, o pouquinho que Deus colocar no teu coração, sensibilidade. O Senhor falou para mim o tempo todo com essa palavra, sensibilidade com aquilo que o Senhor quer para a igreja. O que o Senhor tem requerido de você? O que o Senhor tem te dado como ordenança? O que o Senhor tem falado sobre a tua casa? O que o Senhor tem falado sobre o teu ministério? Sensibilidade. Não é as vozes que você tem ouvido. E muitas das vezes a gente tem que parar tudo. Eu na quarta-feira eu cheguei aqui
E eu até pedi a pastora para me orar, mas depois, eu não sei, a pastora, acho que ela subiu, foi resolver alguma coisa lá em cima. Eu estava sentindo, sabe, quando você está com a mente assim muito turbada, falei, Senhor, não, eu não aceito isso. Eu tenho que silenciar essas vozes que estão na minha mente, que estão querendo trazer tribulação. Elas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus em quem eu tenho buscado. Irmãos, a gente tem que saber em quem a gente tem que viver. A gente tem que saber quem é o Deus que a gente serve. Ele fala. Ele fala. E muitas das vezes a gente não dá tempo para o Senhor falar conosco. Muitas das vezes não é na correria, não é no mover. Eu amo mover, o pessoal sabe que eu gosto de mistério, de sapatinhar. O pessoal do Ministério de Louvor fica doido comigo, que eu largo todo mundo louvando e às vezes eu tento me controlar, mas às vezes o Senhor vem e amém, glória a Deus e aleluia, tem eles ali para estar dando minha líder, dando segmento. Então assim, mas há tempo para todas as coisas, mas às vezes a gente tem que ficar quietinho também. E quando eu estava ministrando esse louvor de madrugada, nossa, eu fiquei a madrugada toda só cantando esse refrão: dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, irmão. A minha avó costumava dizer, você tem 2 ouvidos e uma boca só. Por quê? Fala menos, ouve mais. Aleluia! E é difícil, irmão. Dentro de casa, então, aqui na igreja eu não sou muito de falar, não, mas em casa, o Senhor sabe, meu marido sabe também. Ele não é fácil, mas ele sabe que eu tô. E o Senhor sabe que eu também não sou fácil dentro de casa. Eu gosto de falar. E é uma coisa que a gente tem que romper, irmãos. E o Senhor fala que a gente tem que obedecer, tem que estar sensível. E às vezes, quando vem assim, vem aqui na língua, você fala, ai meu Deus, me ajuda, Senhor. E se a gente estiver sensível, se a gente estiver buscando essa sensibilidade no Senhor, como a pastora ministra várias vezes aqui, tem hora que ela fica com uma palavra assim, martelando. E aí eu falo assim, o Senhor está querendo que a gente se atente a isso. É frutos do Espírito, benignidade, longanimidade. Então, assim, que a gente possa verdadeiramente buscar isso no Senhor. E aí eu fui decorrendo aqui na história de Josafá, irmãos, e embora ele tenha feito todas essas coisas, eu falei assim, ele era realmente um homem disposto a te buscar, a estar buscando a tua presença, a estar na tua casa, a buscar ouvir a tua voz, mas, irmãos, é aquela velha palavra, né? Aquele que está de pé vigia para quem não caia. Quem o rei Josafá foi se aliançar no capítulo 18? O rei Acabe. Um homem que o Senhor já tinha desprezado. E o engraçado que eles foram consultar, né? Um rei queria se levantar contra Acabe. Acabe queria saber se ele podia lutar, se o Senhor estaria com ele. E vários profetas lá, e a gente sabe que tem tanto falso profeta, às vezes até no meio da igreja, por isso, não, sensibilidade no Espírito. O próprio Deus vai falar no capítulo 18, versículo 22, que ele deixou um espírito de engano, tá no meio ali daqueles profetas, mais um estava ligado com o Senhor, e ele começou a falar aquilo que se passava, que estava lá acontecendo no reino espiritual. Ele falou assim, houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu, sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vai e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou a sua desgraça. Então, assim, o Senhor ele já tinha decretado a desgraça do rei Acabe, e a gente tem que estar muito ligado com quem a gente se aliança. Às vezes a gente está com boa intenção, mas a pessoa já está fazendo tudo errado, irmão. Às vezes, nos nossos olhos, não, o irmão está tranquilo, mas o Senhor, ele sabe. E nesse momento a gente tem que ter sensibilidade. Até que um profeta aí, Josafá, fala, não tem um profeta
do Senhor para a gente consultar, porque foram vários profetas lá, imagina. Devia ter profeta de Baal, profeta de Aserá, porque Acabe, ele acatava tudo, tudo que Jezabel falava para ele fazer, acatar outros deuses, idolatria, ele aceitava. Então, Josafá, ele vai recorrer a um profeta do Senhor, e esse profeta vai trazer essa revelação de que foi colocado um espírito mentiroso ali, e todos se iraram. Irmãos, o que aconteceu? Quando eles foram para a guerra, o rei Acabe foi morto, porque Deus, ele não é Deus de confusão, e quem tem discernimento no espírito vai entender o que é espiritual verdadeiramente, ele é discernido no reino espiritual. E eu quero te perguntar, como estão os seus sentidos espirituais nessa manhã? Como estão os seus ouvidos? Eles estão limpos ou eles estão agravados? Você não tem ouvido a voz do Senhor? O que tem te impedido de ouvir essa voz? Essa voz que muitas das vezes vem para nos acalmar. Eu estou no controle de tudo. Eu não perdi o controle, eu estou vendo, eu estou assistindo. Você acha que a sua luta, a minha luta, ele não está vendo? A minha dificuldade, a sua dificuldade, muitas das vezes nem é externo, nem é os outros. Assim, eu sei que tem pessoas que se levantam, eu sei que tem lutas, pessoas que verdadeiramente vêm com fúria mesmo do inferno contra as nossas vidas, mas elas estão na mão do Senhor. E aquela luta que é você, que é a sua mente, que é o seu coração, que é o seu ego, que é o seu eu, que precisa morrer, que a gente esquece que a velha criatura foi sepultada lá quando nós nos batizamos. E isso é todo dia, irmãos, é carne e espírito todo dia lutando, batalhando. Quantas vezes eu chego em casa, eu tô com um livro lá, eu li um livro, né, assim, eu leio a Bíblia, mas eu dou prioridade sempre para a Bíblia, mas estou tentando me aprimorar, ler mais, porque a gente precisa, irmão, de conhecimento também, precisa ler coisas que testificam a nossa fé. E aí eu li aí troquei com a Duda agora um outro, que luta para conseguir ler esse livro. Porque eu quero chegar em casa, eu quero tomar banho, eu quero ver televisão, quero ver o repórter, quero dormir. Às vezes que luta para ler essa palavra. Mas às vezes eu fico, aí chega a me dar uma agonia quando eu vejo assim que eu não estou lendo a palavra, não estou buscando da maneira que eu quero. Se eu começa a me incomodar, parece que vai me faltar o ar, irmão. E a gente tem que se sentir assim. A gente tem que sentir falta dessa presença todos os dias. Ele é o ar que nós respiramos, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o amado da nossa alma, irmãos, ele tem que ser. E se ele não tem sido, ele tem que ser, ele precisa ser. Ele precisa ser o desejo do nosso coração todos os dias. Estar na presença dele, ouvir a voz dele, sentir, irmãos. Não tem nada mais maravilhoso do que sentir essa presença. Sentir esse cuidado. A pastora estava falando que o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. E verdadeiramente esse negócio de querer comer algo é engraçado, porque já aconteceu comigo algumas vezes. E no sábado eu estava com vontade de comer um bolo de laranja que a minha sogra faz, de laranja com aquela caldinha. Falei, ai vó, você não quer fazer não? Eu não vou pedir a Jó, mas a Jó deve estar cansada. Eu estava lá na cruzada e minha avó acabou não fazendo. Aí na quinta-feira eu fui buscar a minha filha na escola e busquei o filho da minha amiga. Aí minha amiga falou assim, Isa, vamos lá em casa. Eu fiz um bolinho de laranja e um café. Ai, irmão. Ai, irmão. Quem me conhece sabe que eu amo café. E o bolinho de laranja que eu tava esperando, gente, quando eu cheguei lá, o bolo com aquela caldinha por cima, eu falei, Senhor, irmão, sensibilidade. Sensibilidade para agradecer, porque foi. O Senhor sabia o desejo do meu coração. Era um negócio gostoso de comer, era. Mas o Senhor realmente, Ele nos agrada no mínimo detalhes. A gente às vezes não quer fazer o mínimo, quer se prostrar e orar. A gente não quer fazer o mínimo, quer pegar essa palavra e meditar. Você acha que isso também não agrada o coração do nosso Deus? Quando às vezes a sua casa está uma bagunça, mas você fala, não, vou dar prioridade a ler a palavra do Senhor, a ficar um pouquinho com meu Deus, depois eu faço. Ah, eu estou cansada, mas eu vou dar prioridade a ouvir a voz do meu Senhor. Porque o primeiro lugar é dele, a primazia. A primazia, a primícia tem que ser do Senhor. Não é tudo. Você tem 24 horas no dia. Mas
dedique um tempo ao Senhor, tempo de qualidade, né? Ler a palavra assim, correndo. Às vezes a gente vai ler um capítulo aqui, às vezes um que a gente já tem meio de decorar, a gente não para nem para ler a palavra. O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra, Senhor? Essa palavra aqui, irmãos, a gente não recebe ela em vão, não. Tem que fazer alguma coisa. Às vezes, na hora, a gente não entende. Mas aí, às vezes, tem palavra que fica martelando na nossa mente. Quando eu fui para a igreja, fiquei pensando nessa palavra. Falei, aí no dia seguinte, eu comecei a estudar a palavra. Eu comecei a rasurar aqui, escrever. E fui... Aí depois eu entendi. Sou eu que vou levar a palavra. E quantas coisas assim o Senhor foi palestrando comigo ao longo dessas semanas, através dessa palavra. E quantas coisas o Senhor quer falar com a igreja dele. E o Senhor requer de nós nessa manhã. O Senhor está nos convidando. Porque o Senhor ele é muito educado, ele é muito amoroso. Ainda que a gente não mereça, porque às vezes a gente é tão turrão, às vezes a gente é tão ríspido. E o Senhor sempre vem com a calma dele, com a presença dele. Fala, filha, não é assim. Não é do jeito que você está vendo. Você está vendo o exterior, mas o interior eu conheço. Do irmão que está do seu lado. Então não fica pensando, conjecturando com aquilo que você está vendo. Deixa na minha mão. Então que nessa manhã você entregue as suas preocupações, essas vozes contrárias. Eu repreendo no nome de Jesus vozes que tentam nos afastar do Senhor. Te repreendo em nome de Jesus. Senhor, aguça nessa manhã os nossos ouvidos. E essa palavra que eu queria deixar para a igreja, você bem breve, e ministrar só com esporte mesmo, mas que a igreja possa ter entendido, que vocês possam receber mais do Senhor nessa manhã. Grandes coisas o Senhor fez por nós aqui nessa manhã, irmãos. Em meio aos louvores, em meio à adoração, em meio a cada palavra, irmã Maria também. Irmã Lucinha, nossa, pastora, sempre com palavras assim que edificam a nossa fé, que testificam que há um Deus nesse lugar. E Ele conhece cada um de nós. E Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Ele verdadeiramente nos conhece. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.